E, inclusive, Karen, um ponto importante também que a ciência tem entendido, e você é até uma referência em Minas Gerais dentro dessa área, são as fasciopatias, que vão se articular muito com o que você está comentando conosco. As fáscias, elas absorvem todas essas inflamações. E eu queria que você trouxesse o conhecimento dessa área para a gente, que você está inovando muito nessas pesquisas. O que é essa fáscia? Conta para a gente. Então, vamos simplificar. Eu gosto de simplificar as coisas. Tem coisas que são bem complexas, então vamos simplificar. A fáscia, ela é um tecido conjuntivo. Ela é tecido que tem muito colágeno para a pessoa que está lá em casa. O que é tecido conjuntivo? Tem muito colágeno. Mas é um colágeno de fábrica, que vem com a gente desde que você foi feito lá na barriga de sua mãe. Ela vem de fábrica, bonitinha, e ela perpassa por várias estruturas do nosso corpo. Então, quando eu falo em fáscia, eu estou pensando no corpo inteiro. Por quê? A fáscia, ela está presente lá na bainha do nervo, dos órgãos. Ela está lá no músculo também, que é a miofáscia, que é o mais conhecido, que se fala tanto de liberação miofacial. Mas não é só do músculo. Não existe fáscia só no músculo. Existe fáscia, essa membrana, em todo o corpo. Inclusive, se a gente for pensando, a gente está vindo aqui do macro, né, ou falando de grandes estruturas, até lá no micro, na célula. Lá na célula tem fáscia, que forma toda aquela tensão. Nós não somos soltos, né, dentro do nosso corpo. A gente tem uma tensão, que é a biotensegridade, que traz essa forma, essa estrutura do nosso corpo. Então, lá fora da célula, a gente tem também a matriz extracelular, que é formado pelo sistema facial também. Ou seja, quando eu penso em corpo humano, eu penso em fáscia. Quando você vai cortar um bife, só para dar um exemplo, e você está lá cortando o bife, você vai ver que tem uma membrana meio translúcida ali, forte, resistente. Puxa ela, você puxa, aquilo ali é uma fáscia. É um tipo de fáscia. Uhum. A gente pode ter fáscia que ela é insercional, ela liga um órgão a outro, uma víscera a outra, como a gente pode ter uma fáscia que ela está acoplada ao órgão. Por exemplo, a pleura. Uhum. É uma fáscia lá do pulmão. Mas que a gente está acostumado. A pleura você já está acostumado. Mas os outros órgãos também têm suas fáscias. Então, se os órgãos têm fáscias, as fáscias podem adoecerem. Exato. E se elas adoecem, hoje em dia existe tratamento. Como é que é essa terapia de fáscias? Conta pra gente. É uma coisa manual? Usa um aparelho? Me explica. É manual. Avaliação, eu sempre vou bater nessa tecla. A gente vai avaliar o paciente. E hoje a gente tem caminhos, modelos avaliativos, né? Então, tem caminhos que a gente usa dentro do tratamento da fáscia, de avaliar, entender aonde que pode estar sendo a causa daquela dor. Que isso que é o legal, Bruna. Como ela é contínua, e isso precisa ficar muito, assim, fixado. A fáscia, ela é contínua. Ela não se interrompe. Então, desde lá do embrião, quando ela começa a ser formada pelos folhetos embrionários, ela é única. Só que ela vai tomando caminhos no corpo com nomes diferentes. Então, por exemplo, tem fáscia que perpassa aqui lá no profundo dos nossos olhos. É a fáscia de Tenon. Tem a fáscia que está no músculo peitoral. É a mesma fáscia. Só está em estruturas diferentes. Porém, ela levou estruturas e caminhos diferentes. Ela subiu, ela desceu. Mudou de nome. Ela muda de nome. Ou seja, o movimento em uma parte influencia no todo. O contrário também é verdade. A falta de movimento em uma parte influencia no todo. Então, a dor pode ser lá na lombar, mas a causa necessariamente não é lá. Então, eu vou investigar, eu vou avaliar. E existe um campo interferente que se chama cicatriz, que pode estar interferindo nessa dor crônica. Então, o que acontece com a cicatriz? Uma cesariana, um abdominoplastia, uma mastopexia, ou as cirurgias cardíacas, ou qualquer tipo de cicatriz. E eu não estou falando da cicatriz que está por fora, eu estou falando o que está acontecendo lá dentro dessa célula.
ela vai ser substituída por outro colágeno, que já não é mais o original de fábrica. É um colágeno já em um outro processo ali de formação. Exatamente. Né? É um colágeno que, além dele ser mais fraco, ele está mais propenso a ficar mais rígido, mais denso. E o que leva esse colágeno a ficar mais rígido ou mais denso? Olha que interessante, Bruna. Toda alteração lá na regulação do sistema nervoso autônomo é um dos caminhos. Então, por exemplo, estresse crônico modifica uma matriz extracelular? Modifica uma cicatriz? Sim. Não, mas eu sempre tive essa cicatriz, tá aqui. Eu tenho essa cesariana há 20, 30 anos, mas agora a sua coluna começou a doer. A gente precisa olhar para a cicatriz. Eu não estou dizendo que a resposta é a cicatriz, mas os estudos nos mostram que é um caminho. Pode ser que essa cicatriz está interferindo. E tem teste. Isso que é o mais legal, a gente testa na hora. Vou testar a cicatriz e pode ter alívio dessa dor, ou não. Se tem alívio, opa, o caminho é ali, eu vou tratar a cicatriz. E necessariamente, isso pode estar longe da dor. Interessante. Olha que interessante que é. Por isso que eu sou fascinada com esse tema, com essa área. E a gente tem muito estudo que vai sair. A gente tem referências, né, no mundo de Robert Schleip, a gente tem referências no Brasil de Fabiana Silva, Cristiano Queiroz, o Léo Sete, que estão vindo aí no doutorado, trazendo trabalhos que vão ser publicados agora, construindo esse caminho da fáscia. A fáscia, ela não resolve tudo. Não adianta me procurar que não resolve tudo, mas ela conecta tudo. Como ela conecta, é um caminho, às vezes até para eu... Não é comigo, é com tal profissional. Para direcionar esses cuidados. E a prioridade desse sistema naquele momento. Olha, nesse momento, é um medicamento mesmo. Tem que tomar, tem que fazer e tal. E tem um momento onde o medicamento não faz efeito. Ele não pega aquela via, ele não resolve aquela dor física. Entra a terapia manual. Complementando. Todo esse cuidado. E aí, a gente precisa entender uma coisa muito importante em dor crônica. A maioria dos estudos, Bruna, ela traz que quem tem dor crônica, seja ela qual for, tá? Seja fibromialgia, seja essa demanda recente que a gente está tendo da chikungunya, toda dor crônica, as melhores revisões nos trazem. O paciente com dor crônica, quando comparado com um paciente saudável, ele tem uma característica. Uma, ativação exacerbada, uma tendência ao sistema simpático. A luta e fuga é o estresse crônico que também gera e afeta essa dor. Uma coisa é quando... Estresse, todo mundo vai ter. Isso faz parte do ser humano. Mas estar em longos períodos submetidos a esse estresse, que é o que a gente chama a uma excessiva carga alostática, a gente desequilibra o corpo. A gente quebra a harmonia, a gente quebra a homeostase, a alostase desse corpo. Então, é uma característica da dor crônica. E tem uma outra característica. O paciente com dor crônica, ele tem uma tendência a ter uma diminuição na variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, lá no eletro, a curva, a distância entre os dois R's, esse paciente ele tem uma tendência a ter essa variabilidade diminuída. E como que eu vou tratar esse paciente? Com exercício. Trazendo essa variabilidade. Trazendo a variabilidade. E é, assim, óbvio, o polar, né, o polar H10, ele é bom para a gente avaliar isso e até para o paciente ter essa métrica da variabilidade. Mas e quando eu não tenho? Exercícios que vão trazer explosão e, ao mesmo tempo, você vai trazer o fortalecimento também. Então, eu preciso variar esses exercícios. Olha a importância de um profissional... Né? Que vai prescrever esse movimento. E, Karen, conta pra gente por que essa terapia das fáscias... Inclusive, eu soube disso através de você, dos seus estudos. Por que ela não está ampla ainda no âmbito do Sistema Único de Saúde ou mesmo dos planos de saúde? Por que ela ainda é um pouco restrita? Conta pra gente. O meu sonho é que ela chegue, né? Eu espero que um dia chegue. Estamos aqui para fazer ela caminhar. Para fazer ela caminhar.
primeiro, não é algo tão recente, mas também não é uma descoberta tão antiga. Se você for ver, quando a gente foi estudar, eu creio que você também, quando estudou, a gente estudava em cadáver, né? Na nossa época, a anatomia, a face ela era rebatida. A gente não via a face no cadáver. Eram músculos, órgãos ali. Já prontos, né? Hoje, se sabe que é por ela que a transmissão de força acontece. E não tanto como se pensava lá, que era o tendão e o ligamento que fazia tudo. Não. A distribuição está nela. Então, os estudos eles são mais recentes. E a intervenção, a maior parte, ela é terapia manual. E requer uma consciência também corporal maior. Então, a gente vai esbarrando em várias questões. Cognição, acesso. Mas a gente tem visto também trabalhos recentes e lindos com um movimento coletivo. Interessante. Trabalhando a fáscia. Quer ver um exercício, um tipo de intervenção que super trabalha a fáscia? O yoga. E a gente tem estudos mostrando isso, e é lindo. E que dá para você fazer em grupo, é um pouco mais acessível. É mais acessível e é um trabalho onde você tem movimentação. O movimento, no geral, ele vai trabalhar a fáscia. Agora, quando eu penso em algo específico, na dor lá do fulano que me procurou, aí eu preciso de ir especificamente. Então, é uma avaliação individual. Aí eu já não consigo fazer isso em grupo. Então, talvez a barreira esteja justamente nessa necessidade de uma avaliação criteriosa. Sim. Mas a gente está expandindo, viu, Bruna? Uhum. A Fabiana Silva mesmo, ela é a nossa representante na Fascia Research. Então, pensa, Legal. Tem pesquisas, e é uma brasileira, é nossa, tá? De Porto Alegre. É nossa referência em pesquisa, né? Temos que valorizar essa profissional. O Brasil está muito bem nessas pesquisas em fáscia, tem ampliado essa visão, tá? Que não se resolve tudo pela fáscia, mas ela conecta tudo. Na verdade, se a gente for olhar, onde que a gente começa a adoecer? Não é o pâncreas que adoeceu. É a matriz extracelular que começou a adoecer. Ou seja, é o sistema facial que começou a adoecer, vai gerar um sintoma, e às vezes é um sintoma muito sutil. E o paciente não está prestando atenção em si, e é algo que a gente precisa, e eu trabalho muito isso em dor crônica, a presença no corpo, o perceber a respiração, o perceber aonde dói, como dói, e não só achar uma resposta, ou querer se livrar, quero ficar livre, não quero sentir dor. Se automedicar ali, né? Exato. A gente está num momento, a gente vive um momento de muita... A gente quer tudo para ontem, né? A gente quer resposta para ontem, a gente quer ficar livre da dor para ontem. Quando a gente não para, o meu convite é isso, para. O que essa dor está querendo te mostrar? E também, sobretudo, entender que a velocidade do nosso corpo não é a velocidade do mundo, da forma com a qual as coisas estão sendo colocadas, do celular, do imediatismo. Então, o corpo ele vai ter os seus processos a seu tempo. E importante a gente ter a terapia das fáscias como uma terapia importante que vai complementar esses cuidados dos pacientes, porque são mais formas a gente acessar essas estruturas que antes a gente não estudava na faculdade. Exatamente. Não é e isso? que agora a gente está tendo essa oportunidade. No Mundial de Fáscia, a gente teve uma dissecação da fáscia tóraco-lombar. Foi uma coisa assim maravilhosa. Por quê? A gente pensa ali na fáscia tóraco-lombar e não entende a proporção da importância. Onde que está essa fáscia? Ela fica aqui, ó, na parte de trás do nosso corpo. Porém, ela conecta toda a fáscia que vem da parte superior dos membros, do tronco, e encontra ali na lombar, onde a maioria das pessoas sentem dor, e desce para as pernas. Ela cruza e desce para os membros inferiores. É uma transmissão de força, é uma troca de informação gigantesca. Então, quando eu penso em dor crônica lombar, eu não posso fragmentar o meu paciente a lombar. Eu preciso avaliar ele como um todo.
Porque, às vezes, a questão é superior. Como eu falei, uma parte do movimento influencia no todo. Outro local. Porque ela é contínua. Interessante. E ela leva informação, ela influencia na função dos órgãos. Então, eu preciso avaliar e entender qual o caminho, aonde que pode estar desorganizado ou sem movimento, e às vezes é um trecho específico, e dar movimento para aquele trecho específico. Tem exercício para isso, tem técnica de terapia manual para isso, tem ensinar o próprio paciente, porque qual que é a minha premissa, Bruna? É que esse paciente fique independente de mim, que ele não dependa de mim. Eu não quero que ele dependa de mim para sempre, eu quero dar alta para ele e que no próxima dor que ele tem, ele consiga gerir aquela dor e se resolver. Não resolveu? Aí procura. Muito bem. Para a gente não ser um amuleto para esse paciente, mas sim um caminho, uma contribuição. O corpo não é dele. Ele precisa começar a se apropriar disso. E a gente perdeu o sentir, Bruna. A gente quer dar explicação para tudo. A gente quer explicação para dor crônica, a gente quer resposta para dor crônica, mas quem está disposto a parar para respirar e falar, pera lá, eu comecei a sentir essa dor na situação X. O que estava acontecendo naquela época? Emocionalmente, como é que eu estava? Qual que é o impacto disso nos dias de hoje? Porque faz sentido, senão a OMS não ia trazer esse conceito. E aí entra muito, é psicológico. Essa dor é psicológica. Gente, o emocional, realmente impacta, né? Ele não é palpável, porque emoção eu não pego, mas as emoções são sentidas. E onde que elas são sentidas? No corpo. Então, aonde que eu preciso trazer as respostas e os tratamentos? No corpo. A face, a maior parte dela é água estruturada. Água carrega história, memória. É na face que eu também sinto. A face ela é cheia de receptores. De conexões. Conexões e receptores. Esses receptores, eles são tátil, mecânico, químico, e eles levam essa informação lá para o cérebro. Então, pensa quantos receptores a gente tem ao longo do seu corpo inteiro, lá no seu dedinho do pé, que está levando agora uma informação de como você está sentado, se está confortável, se não está. Está levando. Isso é o dia inteiro, o tempo todo, essa comunicação. E vai chegar, e chega um momento que fala, opa, doeu, porque interpretou como dor, e aí eu não posso minimizar. Esse paciente está de mimimi, não está doendo tanto assim. Eu não sei, é uma experiência dele.